Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Estamos nesse dia 18 de dezembro de 2020, mais um encontro nosso sobre autoconfrontação. Estamos na lição 10, Lidando com o Eu, parte 2, e temos como o subtema desta lição, morrer para si mesmo, servindo aos outros. E hoje nós vamos aprender um pouco, nós vamos ver alguns versículos que vão nos mostrar sobre isso e vamos também aprender um pouco sobre o que é esse ministério, como é esse ministério, porque muitas vezes nós temos uma visão equivocada do que é ter um ministério na igreja, o que é ter um ministério no lugar onde nós estamos inseridos, tanto na igreja local quanto o nosso papel na sociedade. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, mais uma, Pai, que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos mais um pouco sobre a Tua vontade para nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na lição 10, dessa vez na página 8, nós vamos ver o ponto 3, que começa assim. Como crente em Jesus Cristo, você precisa ministrar e o seu ministério é necessário aos demais membros do corpo de Cristo. Letra A. Como crente, você deve exercer o seu dom espiritual ou dons em amor. Quando cada filho de Deus é fiel no ministério, o corpo todo é edificado em amor. Então vamos lá, primeira passagem. Como crente, você deve exercer o seu dom espiritual ou dons em amor. 1 Coríntios 12, 31 ao 13, 13, que diz assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Segunda parte da letra A diz: Quando cada filho de Deus é fiel no ministério, o corpo todo é edificado em amor. Efésios 4:16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o que nós vimos aqui é a necessidade de que cada crente precisa descobrir, compreender qual é o seu dom, os seus dons espirituais, e em amor exercer esses dons na igreja, porque o corpo de Cristo cresce com a justa operação de todos os seus membros em amor, né? Amém por isso. Letra B. O uso bíblico dos dons espirituais incentiva o cuidado de uns para com os outros, elimina a divisão no corpo de Cristo e glorifica a Deus. Então vamos lá? O uso bíblico dos dons espirituais incentiva o cuidado de uns para com os outros e elimina a divisão no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, do 18 ao 27. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo.
E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Efésios 4:16, novamente, que diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Também o uso bíblico dos dons espirituais incentiva o cuidado de uns para com os outros, elimina a divisão no corpo de Cristo e glorifica a Deus. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. O uso dos dons espirituais incentiva que a igreja permaneça unida, que não haja divisões dentro da igreja, e esse uso contínuo de cada membro e que cada membro faz do seu dom também glorifica ao Senhor. Ao usar o seu dom espiritual para servir aos outros, você se torna um bom mordomo da graça de Deus. Espera-se que você seja fiel no ministério e procure com zelo os dons espirituais. Vamos lá? 1 Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Espera-se que você seja fiel no ministério. Lucas 17, do 7 ao 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe tinha mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se no despenseiro que cada um se ache fiel. Também 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Efésios 4:16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. 1 Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E procure com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, para usar os seus dons espirituais de modo efetivo no ministério, sugerimos as seguintes diretrizes. Primeiro, dê sempre prioridade ao seu relacionamento e à sua caminhada com Deus. Salmo 37, do 3 ao 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mateus 22, do 37 e 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Efésios 4:1. Rogo-te, pois eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Número 2. Avalie em oração as suas motivações para ministrar, verificando que elas consistam em cooperar com Deus no cumprimento do propósito dele nesse mundo, edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Peça a Deus sabedoria para identificar a sua área de ministério. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Efésios 4, 11, 12 e 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo em Cristo. Versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua própria edificação em amor. 1 Pedro 4, 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Peça a Deus sabedoria para identificar a sua área de ministério. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, o que é que nós vimos nos pontos 1 e 2 até agora? Que na nossa ministração dos dons que nós temos, nós precisamos dar prioridade ao nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus que abaliza o nosso relacionamento com a igreja, com os irmãos e com o corpo como um todo. E também o fato de que é necessário avaliarmos os nossos corações para ver se, ao ministrarmos os nossos dons, nós estamos ministrando para glorificar o Senhor ou por motivações pecaminosas. E por isso é necessário termos isso sempre em mente. E caso alguém não saiba ainda qual é o seu papel no seio da igreja, qual é o seu papel na família do Senhor, peça a Deus, peça com fé, peça com sabedoria, que o Senhor vai dizer exatamente o que é que Ele preparou para que você possa exercer o seu papel na igreja para a glória dele, do Senhor. Número 3. Esteja ciente dos dons espirituais que Deus tem concedido ao corpo de Cristo. Tenha cuidado com os ensinos falsos, contrários à palavra de Deus, que podem ser apresentados nesta área da vida espiritual. Então vamos lá? Esteja ciente dos dons espirituais que Deus tem concedido ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tenha cuidado com os ensinos falsos, contrários à palavra de Deus, que podem ser apresentados nesta área da vida espiritual. 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Também 1 João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, esse ponto 3 nos diz para nós termos cuidado sobre os dons espirituais, porque é um dos pontos onde há um grande equívoco e erro de interpretação das Escrituras quando se quer falar sobre a praxis dentro da igreja,
Ou seja, qual é a prática da igreja, qual é a prática de cada irmão. Os dons estão listados, eles têm o seu propósito, eles têm o seu porquê, têm o seu para quê e tem inclusive o seu tempo. É necessário que haja discernimento espiritual baseado na palavra, baseada na ajuda do Espírito Santo para compreendermos esses pontos. Número 4. Procure oportunidades para ministrar e aproveite-as, especialmente em áreas que o levem a cultivar diante dos outros uma atitude de servo semelhante à de Cristo. Mateus 20, do 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Também 1 Coríntios 4, 2 e 12, 22. Diz assim, 4, 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 12 e 22. Diz assim: Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Filipenses 2, do 3 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Número 5. Antes de começar a servir, procure o conselho de crentes espiritualmente maduros sobre as necessidades ministeriais. Enquanto estiver ministrando, ouça sempre conselhos com respeito à efetividade do seu serviço. Provérbios 11, 14, 12, 15, 27 e 17. Provérbios 11, 14 diz assim: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. 12, 15. E diz assim: O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. 27, 17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Número 6. Continue a julgar a si mesmo à luz da palavra de Deus, verificando as suas motivações para servir. Não se compare com os outros, nem avalie o seu serviço apenas pelos seus sentimentos. Você não deve pensar nem menos nem mais com respeito à sua participação no corpo de Cristo. Cada membro é parte vital para a unidade e o cuidado do corpo. Então, continue a julgar a si mesmo à luz da palavra de Deus, verificando as suas motivações para servir. Não se compare com outros, nem avalie o seu serviço apenas pelos seus sentimentos. João 5, 41 e 44. 41. E eu não recebo glória dos homens. 44. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? 2 Coríntios 4, 5, 5, 15, 10, 12 e 18. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 5,15 diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
10, 12 e 18. 10, 12 diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. 1 Tessalonicenses 2, do 5 ao 8. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Hebreus 4, 12. Diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você não deve pensar nem a menos nem a mais com respeito à sua participação no corpo de Cristo. Cada membro é parte vital para a unidade e o cuidado do corpo. Romanos 12, do 3 ao 6a. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, irmãos, tendo diferentes dons. 1 Coríntios 12, 2, 14, 18 e 24b a 25. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 24b e 25. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então aqui, queridos, nós terminamos nesta oportunidade esta última parte da sessão de como morrer para si mesmo, servindo aos outros para a glória de Deus. Ainda estamos na lição 10, terminamos agora a página 8. Mas o que nós aprendemos aqui é um pouco mais sobre o uso dos dons espirituais, o uso dos dons que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá capacidades e capacitações para que nós possamos exercer nosso papel dentro da igreja, nosso papel onde o Senhor nos colocou. E este papel precisa ser exercido em humildade, esse papel precisa ser exercido com a consciência de que cada um tem um papel no corpo e todos são iguais. E este papel precisa ser desempenhado de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado e que a igreja seja edificada. Oremos. Querido Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta bênção. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá. Muito obrigado por esse estudo. Nos ajuda a exercermos e usarmos os nossos dons para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.